a ler comigo Isaías, capítulo 6, versículo 3, embora esteja ali só o 3, que é o que vai servir de base como para a nossa aula. Vamos ler também o 2, porque o 2 ele tem uma introdução para o 3. Então vamos ler juntos em voz audível, Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3. Vamos ler a palavra do Senhor? Leiamos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só para a gente contextualizar aqui, o chamado de Isaías, ele é cercado por uma visão em que Deus primeiro se revela a ele. E a revelação que Deus traz para Isaías, ela é esplendorosa. E você tem alguns atributos que a gente pode enumerar aqui, por exemplo, o governo supremo ou a supremacia de Deus, quando você tem aí o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você tem também uma plenitude de Deus, a sua majestade, porque as abas de suas vestes enchiam o templo. Você tem a santidade que vamos tratar, e você tem também, dentro desta santidade, você tem aqui uma plenitude, porque a terra está cheia da sua glória, então uma glória plena. Mas o que vamos tratar hoje aqui é sobre a santidade de Deus. E pensando sobre a santidade de Deus, logicamente, não conseguiremos esgotar nem mesmo ou adiantar nem mesmo uma pequena porcentagem daquilo que nos é tratado, porque os próprios serafins, eles trabalham esse atributo de uma forma mais intensa do que os demais. Embora a gente não tenha condições de localizá-lo ou colocar em algum lugar, mas a impressão que eu tenho como estudante da palavra de Deus, o simples estudante da palavra de Deus, é que a santidade de Deus está para os outros atributos, assim como o amor está para o fruto do Espírito, encabeçando o fruto do Espírito. É claro que é apenas uma palavra, eu considero vazia diante da grandeza e do poder e da majestade de Deus. Por que eu chego a essa conclusão? Porque é o único atributo, que eu já tenho falado aqui outras vezes, que é o único atributo elevado à terceira potência. É o único atributo elevado ao superlativo, e aí há um extremo desta santidade. E se eu perguntasse agora para cada um aqui, quem é Deus? A gente poderia até traçar algumas respostas em cima daquilo que nós cremos, que Ele já se revelou para nós, mas certamente nós nunca conseguiríamos chegar a nenhum ponto realmente de plenitude, de finalizar aquilo que temos sobre Deus. Nós vamos tratar agora sobre a definição. E essa definição que teremos agora, ela é de Louis Berkhof, na Teologia Sistemática, o livro que eu tenho, a página 70. E aqui dá bem para a gente entender a questão do termo ser santo. E assim, então, ele diz, leia comigo, por gentileza. Leiamos. A palavra hebraica para ser santo, kadosh, deriva-se da raiz kad, cortar ou separar. É uma das palavras mais proeminentes do Antigo Testamento e é aplicada primariamente a Deus. Sua ideia fundamental é a de uma posição ou relação existente entre Deus e uma pessoa ou coisa. Essa definição de Louis Berkhof sobre o que é ser santo vai nos direcionar
para a pessoa do próprio Deus. E aqui, como está bem claro, esta expressão é algo de cortar, de separar. Então, quando você fala que é santo, alguma coisa é santa, ela é separada. Hoje a gente não tem mais isso, mas houve um tempo que a gente comprava um instrumento para a igreja e a gente consagrava aquele instrumento. O que significa isso? Separado o quê? Para o louvor. Então o que significa? Ele só poderia ser usado para louvores a Deus. Então ele era santificado, ele era santo, separado para qualquer outro uso. Daí então, só como uma parte introdutória, nós também somos santos, no sentido de sermos separados do mundo no mundo, separados do sistema no sistema. A nossa conduta deve ser uma conduta na contramão deste sistema que nós temos vivido. Mas o caso aqui não somos nós, o caso aqui é Deus, a santidade de Deus. E pensando na santidade de Deus, a gente vai trabalhar alguns aspectos. Primeiro, com respeito à sua santidade, ou santo em sua natureza. E dentro dessa santidade na natureza, nós vamos tratar dois aspectos importantes. O primeiro é a distinção da sua santidade com respeito à sua criação. Aqui nós podemos ver e experimentar claramente que Deus ele é sozinho, ele é desligado comparativamente, no sentido de santidade, no sentido de ser, da sua essência, da sua natureza, da sua criação, porque tudo o que é criado veio dele, nasceu dele. Então, por isso ele é único, ele é majestoso e distinto, infinitamente superior a tudo aquilo que foi criado, por mais esplendoroso que possa ser a sua criação. Olhar para o sol, olhar para a lua. Aqui eu não sei quantas pessoas tiveram já a oportunidade de ou residir ou estar lá no interior, mais precisamente lá na zona rural, numa noite sem nuvens e estrelada, ou com a lua cheia. Parece que a lua desce um pouquinho e fica tão claro que você consegue ver detalhes por causa da lua clara. Mas você olha para esse esplendor todo, o sol com o seu poder, e tudo isso ainda é mínimo comparado com o seu Criador. Então, por isso ele é santo na sua essência, ele é distinto da sua criação. É por isso que nós encontramos aqui o cântico de Moisés, registrado em Êxodo capítulo 15, versículo 11, quando Moisés compara a Deus com outras coisas, ele diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? O que ele está falando, ele acabou de sair do Egito. Ele acabou de sair do Egito e Deus faz algo ali no Egito esplendoroso, porque Deus diz assim: você vai descer, vai até Faraó, vai falar para Faraó que eu quero que tire o meu povo saia. No entanto, Faraó não deixará ir, endurecerei o coração de Faraó, porque mostrarei o meu poder a toda a terra, a todas as nações, na vida de Faraó. E ele começa então nas pragas, e a finalidade das pragas é destronar os ídolos governantes na mente e no coração dos egípcios.
cada praga é relacionada a um Deus de D minúsculo, a um ídolo que era cultuado no Egito. Ele vai destruindo esses deuses. É por isso que o Senhor se revela dessa forma e levanta, instiga no coração de Moisés esta comparação. Quem é como tu? Ou há algum Deus como o Senhor? Não, não há. Quem é como tu, glorificado em santidade? O que ele está dizendo com isto? É que não existe nenhum Deus egípcio que pudesse competir com o Senhor. Então ele é glorificado em sua santidade, ele é único, ele é sozinho, terrível, feitos gloriosos, que operas maravilhas. Então é uma expressão de encantamento, de deleite, em que Moisés não se cabia, ou não cabia dentro das suas próprias roupas, aquele momento que você fica, né, tão feliz e alegre, parece que você está fora de si, porque o que ele acabou de ver foi um povo passar num local, e no mesmo local o exército ser destruído, um numeroso e poderoso exército ser destruído. Então o Senhor, ele distingue-se dos demais, de todas as coisas, da sua própria criação. Então por isso ele é santo, e isso trabalha a questão relacionada à sua unicidade. Podemos afirmar dentro dessas coisas aqui, que essa santidade de Deus, ela é parte não racional de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Eu estou querendo dizer com isso que Deus, ele não cabe no nosso raciocínio, no nossa definição. A mais ampla, mais eficaz, mais completa definição que você possa ter humanamente falando, ainda ficará muito, muito, muito aquém daquilo que Deus é. Então isso revela a sua santidade. A mente humana não pode capacitar, ou não é capacitada a definir Deus, a entender Deus. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, 33 a 36, que inclusive nós cantamos em outros dias aqui na igreja, a respeito da profundidade do conhecimento de Deus. Juízos, caminhos inescrutáveis. Não tem conselheiro para Deus, não tem ensinador para Deus, não tem causador de Deus. É por isso que Paulo faz essa adoração ao Senhor. E esta santidade de Deus, ela nos faz entender o quão limitado nós somos, o quanto o homem é limitado. É por isso que não tem resposta para tudo. Por mais que a gente busque resposta, nós não conseguiremos responder todos os questionamentos. Porque nós estamos partindo do limitado para o ilimitado. E aquele que é ilimitado revelou-se a nós porções da sua glória. Ele não nos revelou tudo. É por isso que aquele versículo maravilhoso de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as não reveladas pertencem ao Senhor. A Ele aprouve revelar ou não o que Ele quer. E aí você não só vê a limitação do homem, mas desperta no ser humano, quanto mais se aproxima dessa santidade de Deus, dentro do seu caráter, da sua natureza, uma condição de rebaixamento absoluto. Quanto mais próximo de Deus, menor você fica. Menor você sabe que você é. Quanto mais você se aproxima do Santíssimo, do Santo, Santo, Santo,
Quanto mais intimidade com Ele você tem, quanto mais você lê a Bíblia, você ora, quanto mais você passa na presença de Deus, quanto mais você consagra a sua vida, menor você se sente diante da grandeza, do esplendor e da majestade de Deus. É como você estar lá no pico da bandeira e de repente você está esperando e as bordas começam a ficar amareladas naquela região onde o sol está para nascer. Daqui a pouquinho ela fica mais avermelhada e daqui a pouquinho você começa a perceber que está brotando alguma coisa e de repente nasce aquele sol ainda meio ofuscado e de repente ele já está emitindo um calor forte sobre nós. Então, quanto mais próximo, enquanto o sol está escondido, eu sei o que o sol é. Quando o sol está presente, eu sinto, experimento o que o sol é. E é assim também que nós temos e sentimos com o Senhor. Com isso, diante dessa afirmação, nós concluímos que a santidade de Deus o faz separado de toda a sua criação. Quando eu falo separado, vou explicar também, porque senão você pode pensar no deísmo, né? Ou seja, Deus criou o universo, ele se afasta. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer sobre a sua santidade. Eu estou querendo dizer sobre a sua grandeza. Eu estou querendo dizer que ele distingue-se da sua criação no sentido de que ele não pode ser comparado à sua criação em igualdade. Então ele se torna o Deus separado de toda a sua criação, no sentido da sua majestade, da sua glória, e esta santidade o eleva como único. É por isso que não há outro Deus além do nosso Deus. Aí você fala assim, não, mas tem deuses. Mas os deuses são obras da mão do homem, da cabeça e do coração do homem. Não passam de imagens de escultura, criados, feitos dentro de um padrão de adoração, de pessoas loucas, que se curvam diante daquilo que elas mesmas fazem. Mas na realidade só há um Deus. Me veio à mente aqui agora, quando Paulo recebe uma indagação a respeito da comida sacrificada a ídolos. E aí tinha um povo que estava de Corinto, que estava indo às festas e comendo. E tinha um outro povo que estava brigando porque aquele povo estava indo e comendo. E Paulo conversa com este povo e diz assim, bem sabemos que Deus é um só. Então, comer uma comida dessa não vai fazer mal. Por quê? Porque essa comida é uma comida normal. Se não tem outros deuses, então não tem problema nenhum comer. Vocês entenderam muito bem. Mas a grande questão é, você não faz isto por causa da consciência dos outros, por causa do escândalo, por causa da sua própria consciência, se você tem problemas. Mas a expressão é, sabemos que existe um só Deus. Um só Deus. Mas eu preciso que você entenda, esse Deus único em majestade e glória, ele não pode ser o seu Deus criado por você mesmo. Tem muita gente criando um Deus para si. Recentemente eu vi um grupo de uma nova igreja surgida, grupo de jovens, normalmente assim, né? E eles diziam, na nossa igreja nós podemos fazer tatuagem. Aí levanta a tatuagem. Na nossa igreja nós não lemos e nem pregamos o Antigo Testamento, somente o Novo Testamento, porque é graça. É um equívoco terrível. Então cria um Jesus, cria um Deus para si. Um Deus de lá, um Deus de cá, o meu é o de cá. Isso é idolatria. Quando você pensa estar criando um Deus, mesmo que você o classifique como todo-poderoso, mas se você o cria a parte das Escrituras Sagradas, esse é o seu ídolo. Porque o Deus que nós servimos não é o nosso Deus simplesmente. É o nosso Deus como Pai, mas Ele é o Deus das Escrituras, revelado nas Escrituras Sagradas.
Lembro-me de um pastor famoso aí, que está sempre envolvido aí nessas questões de problemas aí, estava sendo entrevistado por uma mulher não crente, e aí ela foi questionando, ele foi respondendo, ele é bom para responder, e no final ele falou assim: que o meu Deus te abençoe. Aí ela falou assim: e que o meu te abençoe. Ela respondeu ele no mesmo tom e na mesma língua. Ele deveria ter falado assim: que o único Deus revelado nas Escrituras Sagradas te abençoe. Porque aí ele tira uma posse do que esse é o Deus que eu criei. Eu sei que ele queria dizer o Deus das Escrituras Sagradas, mas a expressão dele, o meu Deus te abençoe, deu para ela o direito de responder da mesma forma. Então, o meu Deus te abençoe. Então, cada um tem um e cada um é abençoado pelo Deus do outro. Então, a resposta certa, volto a dizer, seria que o Deus único, revelado nas Escrituras Sagradas, nos abençoe. Essa deveria ser a palavra. Está tudo ok? Para primeiro aspecto dentro da natureza, falando a respeito da distinção de Deus, que ele não pode ser comparado no sentido de igualdade com a sua própria criatura. Ele não precisa da criação. Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Vocês lembram da primeira aula que nós pedimos para o Natanael dar aqui sobre, eu não estava presente, acho que foi em setembro, foi nas férias, quando eu falei sobre a solidão de Deus? É nesse aspecto. Deus é sempre, e quando ele é antes da criação, ele é sozinho, e não precisa da criação, mas aprove a ele se revelar desta forma. O segundo aspecto dentro da natureza ainda é a sua excelência moral. Deus é absolutamente separado do mal moral, ou seja, do pecado. Por gentileza, vamos abrir em Abacuque. Esse eu não coloquei justamente para a gente ler junto aqui. Abacuque 1:13. Eu vou ler aqui no microfone também, para que a gente possa, quem está em casa, possa ouvir. Abacuque 1:13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Todos já encontraram? Leiamos então. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui é um questionamento, mas eu quero ficar com a afirmação para o questionamento. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Não é só na sua essência que ele é único, santo em distinção a toda a sua criação, mas moralmente também ele é excelente. É por isso que em Provérbios nós encontramos na primeira parte do capítulo 15, 26, abomináveis para o Senhor são os desígnios do mal. Abomináveis. Você sabe que algumas palavras têm que ser buscadas no seu sentido. Não é uma questão de Deus não gostar. É a questão de Deus abominar. A nossa tradução no Salmo 5:5 traduz a palavra odiar por aborrecer, dá uma amenizada no sentido, mas o sentido é odiar mesmo. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Odeias os que praticam a iniquidade. Não só odeia a iniquidade, mas também odeia os que praticam a iniquidade. Daí aquela expressão, Deus ama o pecador, mas não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Depende. Ele ama o pecador redimido.
Ele ama no sentido preceitual, como nós estudamos na outra vez. Mas amar para a salvação, não. Ele odeia. Salmo 5:5. Então não tem como você escapar. Sim, com respeito aos seus preceitos, ele tem uma vontade de que todos se convertam. Mas dentro do propósito mais abrangente, ele escolheu alguns. E é nessa escolha que ele revela ao mundo a glória de sua graça. É só você lembrar, citando novamente, Efésios 2:6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É desta forma que o mundo conhece o Senhor, através da maneira como ele se relaciona, e ele é perfeito moralmente falando. Isso nos revela, primeiro, que Deus é plenamente puro e majestoso. Quando a gente fala de santidade e pureza, para a gente é meio difícil. Por que é meio difícil? Porque nós somos sujos e não somos majestosos. Então, por isso, falar de algo que nós não somos é muito difícil. Santidade de Deus, o que é santo? A gente tem uma visão de santidade corrompida. A gente usa assim, uma pessoa que é muito piedosa, que está na igreja, que ora, que lê a Bíblia, aquela pessoa é santa. Mas ali você está vendo uma pessoa que tem vontades pecaminosas e que o domínio do Espírito Santo não a permite deixar realizar. Mas nós estamos falando de um Deus que não tem mesmo pecado. Ele não se contamina. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante você entender. A santidade de Deus, do conceito moral, não é uma questão de Deus simplesmente decidir não pecar. A questão é que nada, nenhum resquício da imoralidade, da corrupção, nada de pecado pode atingir o Senhor. É como se você pegasse uma camisa limpinha, de preferência a cor branca, porque a sujeira fica mais visível, e passá-la, esfregá-la no chão, passá-la num local onde tem muita poeira ou barro, e quando você levanta, ela continua na sua alvura, brancura. Não, ele não pode ser atingido, ele não pode ser tocado pela perversidade de Satanás. Quando Deus ira, nós vamos falar isso em outro momento, a ira de Deus não é pecaminosa, e isso para nós é muito difícil até de pensar que Deus se ira, porque a nossa ira é pecaminosa. Deus não é contagiado com a perversidade de Satanás. O sistema, pior que o sistema seja, não afeta Deus. E a natureza desastrosa do pecador, esses ataques que as pessoas fazem ao Senhor, muda alguma coisa nele? Não. Certa feita eu fiz a seguinte afirmação, vocês se lembram disso? Eu acho que se lembram disso. Ainda que todas as pessoas do mundo resolvessem adorar a Deus, Deus seria mais glorioso? Ele receberia mais glória, mas agora ele mudaria Deus? Não mudaria Deus. Se todo mundo quisesse ignorar, de não cremos em Deus, nós não gostamos de Deus, isso mudaria a essência de Deus? Não, ele continua sendo o mesmo Deus glorioso, santo, magnífico. Então não dá para fazer isso. Olha só o que Eliú disse,
Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Longe de Deus. Gente, isso é magnífico, sabe? Eu preciso parar um pouquinho aqui, porque é esse Deus que veio ao nosso encontro. A Damares leu aqui na abertura Isaías 61, todo o capítulo. Em Lucas 4, Jesus leu o mesmo texto, não todo o capítulo. E depois que ele leu, ele fechou o texto. E aí as pessoas ficaram olhando para ele, ele se assentou para ensinar, ele falou assim: acabou de cumprir o que Isaías profetizou. Acabou de acontecer o que Isaías profetizou. Ou seja, o Deus Santo, independente, autossuficiente, veio até nós para nos resgatar, para nos fazer reconciliados com Ele. Mas a santidade de Deus não é só que Deus não se mistura, tem um lado positivo, a excelência moral, que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Ah, pastor, mas até na morte de um ente querido? E aí? Sim, até na morte de um ente querido. Tudo que Deus faz é perfeito. Sabe por quê? Porque quando um ente querido morre, Deus está fazendo valer a sua palavra. O que ele disse para Adão? Se desobedecer, morre. Desobedeceu. Ele está fazendo cumprir. Deus é santo nas suas obras. Deus é santo naquilo que Ele realiza. Ele possui a perfeição ética. Uma vez que a santidade majestosa de Deus produz temor, aquela que vem antes, a primeira, ela produz temor na gente. A perfeição ética avulta a nossa impureza. Está lembrado do que Isaías disse depois de ter ouvido dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz clamava e a casa se encheu de fumaça. Aí o que disse Isaías? Ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olhar a santidade de Deus revela a nossa impureza. Olha, comece a fazer isso. Vá lá para o seu cantinho secreto, vá lá para o seu local isolado, só você e Deus. Comece a buscar o Senhor. A primeira coisa que você vai começar a sentir é quão sujo você é. O seu coração começa a mostrar as motivações que você tem, as coisas que você faz, você fala, você pensa. E quanto mais você vai comparando e aproximando de Deus, mais você vai se sentindo pecaminoso. Por quê? Porque essa excelência moral, uma coisa é você se colocar diante de alguém melhor que você. Você vai se sentir um pouquinho inferior. Mas se você se colocar diante do perfeito, evidencia mais a sua imperfeição. Deus é excelentemente moral. Ele não tem nenhum problema. Eu creio que dá para a gente fazer aqui. Aí nós vamos ter agora 4 textos para a gente ler aqui. E eu quero que você passe comigo agora a maneira
como Deus manifesta a sua santidade. Deus manifesta, Deus revela que Ele é santo, que Ele é único. De que forma? Primeiro, quando Ele faz você nascer com a lei dentro do seu coração. Deus faz isso. Abram para mim, quem achou pode ler bem alto, Romanos 2,15. Você percebeu que até mesmo o malfeitor, ele tem noção da lei de Deus? Ele tem. Todas as pessoas nascem com uma noção de lei, de limite. Então a primeira coisa que Deus faz é isso. Então todas as pessoas vão ter esse sentido, mesmo que não saibam quem colocou, mas Deus revela isso a fazer um senso de lei no coração do homem. Aqui nós não vamos ler o Êxodo todo, mas você tem aqui os 10 mandamentos das tábuas da lei ao povo de Israel, que é o segundo momento que ele se revela. E aí você tem os 4 primeiros relacionados a Deus, você e Deus, e você tem os 6 últimos relacionados a você e ao próximo. Por isso Jesus resumiu tudo dizendo: amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Agora veja bem o que nós temos, outra revelação da santidade de Deus na vida e ministério de Jesus. Leiam para mim, quem encontrar aí, por favor, Atos 3,14. Vós negaste o santo e o justo. E aí você pode ir no sentido também de moral, para Hebreus 4,15. Pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nós, antes foi ele tentado em todas as coisas. É isso? Ele passou por todas as tentações e necessidades humanas, mas sem pecado. Sem pecado. É por isso que quando ele chegava, os demônios se manifestavam, diziam: vai para lá, vai para lá. Porque Deus manifestava ali em Jesus a sua santidade. A maneira como Jesus agia, a maneira como Jesus falava, a maneira como Jesus ensinava, isso tudo revela a santidade de Deus. E por último, na igreja, como corpo de Cristo. Nós temos 2 versículos aí, podem ler João 17, versículo 11 e versículo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que ele está dizendo, Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja, não vai sair do mundo agora. Peço que o Senhor os guarde para que sejam um conosco. É isso que a igreja perdeu. A igreja perdeu a sua identidade de santificação, de santidade de vida. A maneira como nós falamos, gírias que não condizem com o povo santo, piadas que não condizem com o povo santo, investimentos que não condizem com o povo santo, vestimentas que não condizem com o povo santo, posturas que não condizem com o povo santo e cultos oferecidos que não condizem com o povo santo.
A igreja é um povo separado. A igreja não é igual ao mundo. A igreja não interpreta como o mundo interpreta, ela interpreta pelo padrão das Escrituras Sagradas. Até mesmo na hora de você escolher um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um governador, ou um deputado federal, senador ou presidente da república, você não pode ir pelo padrão deste mundo, você precisa compará-lo à luz das Escrituras Sagradas, e aí seria aquele que estiver menos distante, porque não está difícil. Eu não voto em partido, eu não voto em pessoa porque é minha amiga ou porque eu... Não, eu voto em pessoas com propostas que mais se aproximam das Escrituras Sagradas. E não são propostas, são caráter de vida. O que aquela pessoa revela? Até nisso a igreja precisa aprender. A igreja politizou-se. E por isso você não pode nem discutir alguma coisa, porque já levam logo para a politização. Mas não é isso. Politizar é uma coisa, discutir problemas é outra coisa. Mas o servo do Senhor, ele é consagrado ao Senhor. E ele vai rebater, debater e condenar, seja quem for que esteja contra as Escrituras Sagradas. É neste momento que a igreja revela a santidade de Deus, em que você não abre mão do seu Senhor. Ou vocês pregam como nós queremos, ou vocês deixam de existir. Então vamos deixar de existir, porque nós não vamos viver a vida que um governador ordena. Nós temos alguns países, eu prefiro não citar o nome, em que a igreja pode funcionar, desde que a igreja passe pela aprovação, pelo script do governo. A televisão pode funcionar desde que ela reproduza o que o governo quer. Mas nós não. Nós seguimos as Escrituras Sagradas. E se alguém chegar e dizer assim, Jesus não é o único Salvador. Sim, Ele é o único Senhor e Salvador, doa a quem doer. Mas se você continuar assim, você vai ser mandado embora do serviço. Então fique um desempregado santo. É melhor ser desempregado santo do que ser gerente corrupto, impuro, sem Jesus. Isso vai dar para você cadeia. É melhor ser um santo preso do que um impuro, um ímpio solto. Você vai morrer. É melhor morrer santo do que viver impuramente. Então a igreja precisa entender isso. E aí isso aponta, isso quer dizer que Deus revelou a sua santidade perfeita para conhecimento de todos, dentro daquilo que Ele revelou. Lembra, os irmãos, que nem no céu nós não vamos conseguir a plenitude da glória de Deus? Nem na eternidade. Nem na nova terra nós não teremos. Ele fez isso aqui na sua distinção da criação, porque Ele é o único. Ele fez a sua excelência moral, não se contaminando, ainda que esteja no mundo e gerencia e governa e até sustenta um mundo de ímpios. Um mundo de ímpios. E aí, antes de encerrar, tem alguma dúvida? Não havendo, vamos então, só para a gente concluir. Vamos lembrar que a santidade de Deus revela, primeiro, que Ele é distinto da criação, Ele é único. Certo? Ele não se corrompe com o pecado e odeia o pecado. E visto que Deus é santo, devemos nos amoldar a Ele. Ontem nós estudamos sobre Barnabé, lá no nosso pequeno grupo. E
Lucas escreve sobre Barnabé no capítulo 11 de Atos, dizendo assim: Barnabé era homem bom, Barnabé era homem cheio de fé, Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. E o autor da lição, ele escreve algumas perguntas para reflexão pessoal, e uma das perguntas era: o que vão dizer de você quando você morrer? O que vão dizer de você quando você morrer? Fazer ofício fúnebre de algumas pessoas é muito difícil. Você não tem nada espiritual para falar dela. Aí você começa: era uma pessoa alegre, ia em todo lugar. Mas você não pode falar assim: era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que conhecia as Escrituras Sagradas, que gostava de orar, uma pessoa que contribuía com os necessitados, com o coração na obra, pregava o Evangelho, pregador do Evangelho. Tem pessoas que você pode falar isso é bom, isso é confortador, sabe? Porque na hora da morte, não importa muito o que a pessoa faz no sentido de influência, mas importa naquilo que ele faz no sentido de temor a Deus, porque o que você pensa é: será que foi para o céu? E eu pergunto: você tem se amoldado a Deus na sua santidade? Porque a ordem dele é: sede santos, porque eu sou santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça querer mais a santidade. Nós conversávamos aqui na nossa reunião de oração da manhã, e eu disse que a gente precisa vivenciar um pouco do céu aqui na terra. O nosso contentamento em Deus tem que ser aqui agora, não é só lá para lá, não. Aqui é muito pesado, aqui é muito sofrido, aqui é muito isso. Não, a gente tem que também experimentar. Olha o que o Paulo falou: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, santifica a sua vida, santifica o seu coração diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus.